Graças a Deus. Você que tem a sua Bíblia aí comigo na sua casa, você pode abrir em Marcos 6, 45. Nós vamos ler até o 51. Marcos 6, 45. Se todo mundo estivesse aqui, eu ia falar para você, para o irmão do seu lado assim, fala assim para ele assim: você é lindo. Então você está na sua casa, você está perto de alguém aí, fala assim: você é lindo. Falar para ele aí: você é lindo. Graças a Deus. Amém. Aproveita, irmão, talvez você esteja com a sua esposa, com o seu esposo, aproveita para falar que ele é lindo aí. Cris, você é linda. Amém. Graças a Deus. Marcos 6, 45 diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia da multidão. Tendo-a despedido, subiu o monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos tinham visto a visão e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, espantados, porque tinha visto acontecer. Você pode fechar seus olhos? Senhor Deus, te agradecemos primeiramente pela tua bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo que se faz presente nessa igreja, na nossa igreja. E isso possa falar nos nossos corações de uma maneira especial, Deus, de uma maneira clara e objetiva, assim como o Senhor falou no meu coração, Pai. Me dê tranquilidade para passar, Deus, o que o Senhor falou no meu coração através desse texto, e que cada vida, cada jovem, cada adolescente possam escutar essa mensagem e aprender um pouco mais de Ti, Deus. Que quando eles sempre lerem, Deus, e escutarem algum falando sobre esse texto, eles possam lembrar vagamente, Deus, ou claramente na nossa mente, que o Senhor fez através das nossas vidas. Seja com cada um de nós, Deus, abençoa a minha vida, cada pessoa que vai, Deus, ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Você que pode dizer um amém aí na sua casa, diga aí, amém. Falar igual o Gil falou aí, vocês gritam aí, nós estamos escutando aqui, de uma maneira, não sabemos como, mas nós sentimos que você está conectado com a gente, isso é muito bom. Se eu colocasse um tema na mensagem de hoje, seria assim: eis que surge Jesus. Como é bom saber como somos cuidados por Deus. E como temos a certeza que Ele está cuidando da minha e da sua vida. Como é bom saber que o Espírito Santo se faz acampa ao nosso redor e nos protege. E Ele é conosco. Temos a certeza disso porque em Mateus 28, 20 diz assim: eis que estarei com vocês até o fim dos tempos. Isso é a certeza que nos traz hoje, é saber essa palavra que falou em Mateus 28, 20, que o Senhor estará comigo e com você até o final dos tempos. Mas nem sempre pensamos assim. Mas nem sempre nós temos essa ideia claramente na nossa mente, no nosso coração. Às vezes sentimos sozinhos, ou às vezes sentimos que ninguém está ligando para nós, ninguém está nos vendo, ninguém está participando da nossa dor, da nossa dificuldade. Então, no meio de tudo isso, nós escutamos o inferno sopra no nosso coração, na nossa mente: desista. Porque, confessamos, é mais fácil às vezes desistir do que prosseguir. É mais fácil, às vezes, você largar tudo do que pagar um preço. É mais fácil você falar assim: eu vou parar por aqui porque já deu para mim.
Talvez você já começou algum negócio e você parou no meio do caminho. Talvez você já começou algo na sua vida e você parou no meio do caminho. Talvez você já começou uma dieta, isso eu acho que aconteceu comigo e com todo mundo aqui, não precisa ser profeta para isso, que você parou no meio do caminho porque é pesado demais para mim. E às vezes é pesado mesmo. Mas a gente podemos analisar que a maioria das pessoas, ou praticamente todas, desistem no meio. Por que desistir no meio? Porque no começo é fácil. Está filmando eu aqui? No começo é fácil. No começo é aquela empolgação, né, Gil? Gil está aqui. No começo é aquela empolgação, vamos lá, pá, aqui, para lá. Quando você começou o lanche, Gil, lanche, bacon, salada, né? Tá. No começo é maravilhoso. E no fim também é gostoso também, porque nós temos a ideia assim, nossa, está chegando lá, a linha da chegada está lá, não posso parar agora, não posso desistir agora, porque tá lá o final, tá prestes a acontecer na minha vida, o milagre está chegando, eu estou sentindo isso. Então, mas no meio da caminhada, nós começamos a desistir. E pior que isso, meu irmão, no meio da caminhada nós largamos. O pastor Toninho sempre fala isso. Aquilo que você quer largar, tem muita gente querendo pegar. Aquilo você fala aqui assim, não vai dar para mim, não quero mais conseguir. Meu irmão, tem gente assim, larga para você ver. Larga o ministério, você vê se não pega essa igreja para mim. Larga essa loja, Juninho. Larga essa loja. Não estou brincando, brincadeira, não larga não. Mas sim, larga você ver se eu não estou louco para pegar. Meu, aquilo que você está querendo desistir, tem gente assim, pronto para pegar o seu lugar, mas em nome de Jesus, ninguém vai tomar o seu lugar, ninguém vai roubar a sua coroa, ninguém vai roubar aquilo que Deus prometeu para a sua vida, como o Gil falou, cada um tem o seu, você falou isso agora no louvor também, que ninguém vai tirar o que é seu, né? Você vai ser aquilo que Deus quer que você seja, ninguém vai tirar isso de você, meu irmão. Então, meu irmão, se você está no meio da caminhada, e é no meio que Jesus aparece. A palavra de Deus fala assim que no meio dos louvores Ele habita. Nós até cantamos uma música aqui, no meio dos louvores do seu povo, né? No meio dos louvores Ele habita. Havia 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. No meio deles existia um anjo. Deus que salvou a vida dele. No meio da cova de leões, Deus foi lá e salvou Daniel. No meio do mar, onde os discípulos estavam, Jesus veio andando sobre as águas. Se você está no meio da sua caminhada, meu irmão, uma palavra para você nessa noite: não desista, porque é no meio da dificuldade, que é no meio de você está passando a dificuldade maior da sua vida, que é no meio do projeto que Deus tem para a sua vida, Ele vai aparecer. Eis que surge Jesus na minha vida e na sua vida para nos livrar, em nome de Jesus. E o mais impressionante de tudo é que a ação é dele. A ação, o poder, tudo vem dele. Eu preguei esse texto aqui um pouquinho, eu preguei a semana retrasada, um pouquinho antes sobre a multiplicação dos pães, e logo em seguida é esse texto. Jesus acaba de multiplicar os pães, e ele manda o povo, distribui os pães, alimenta mais de 5 pães, eu pego 5 pães, 2 peixes, e alimenta mais de 5.000 pessoas. E depois que as pessoas vão embora, ele fala, depois que está recolhendo os cestos, ele fala para os discípulos, ele insiste com o discípulo assim: vá para o outro lado que eu preciso despedir a multidão e orar um pouquinho. A ação de Jesus é impressionante, por quê? A primeira coisa que Jesus faz, a primeira ação de Jesus nesse texto é o quê? Ele insiste com os discípulos para ir para o outro lado. Eu fiquei perguntando isso em casa, Juninho, como foi essa conversa com os discípulos? Por quê?
Jesus dá uma ordem para eles: vá para o outro lado. Se a gente interpretar o que está escrito no texto assim, ele fala assim: ele insistiu com os discípulos ir para o outro lado. Eu fico imaginando a conversa, Mateus, fala assim, Jesus falando assim para ele: vá para o outro lado. Acho que Pedro falou assim: nós vamos esperar o Senhor. Não, vai para o outro lado. E ficou aquela assim: não vai para cá. Não, vai para o outro lado. Vai para o outro lado. Não, eu não vou para o outro lado. Assim, e Jesus insistiu para eles ir para o outro lado. Aí nós perguntamos assim: como é que pode homens normais como eu e você discutir com Deus ou para esperar que Ele insista em algo para a gente fazer? Como que os discípulos falaram não para Jesus? Como os discípulos falaram assim: nós não vamos do outro lado, e Jesus insistiu com eles. O mesmo às vezes que eu e você dizemos não para Ele também. Quantas vezes Deus insiste que a gente tem que parar com algumas coisas na nossa vida e nós somos teimosos e dizemos: não. Quantas vezes Deus fala para nós assim: perdoa essa pessoa, perdoa ali, perdoa aqui, e nós dizemos não, mas Jesus continua insistindo. A palavra continua insistindo e nós dizemos não. Quantas vezes nós precisamos assim, vá lá e resolva essa situação, pare de ser assim, não seja mais assim, e Deus insiste com você, comigo, em algo, e nós dizemos assim: ainda não. Então nós podemos aliviar para os discípulos e dizer que estavam insistindo, é normal, porque Deus insiste em você e em mim também. E como é bom que Deus insiste em nós. Sabe por que Ele insiste em você, Juninho? Sabe por que Ele insiste em você? Algo está batendo falta aqui, estou falando das pessoas que estão aqui. Sabe por que Deus insiste em nós? Porque Ele acredita em você. Sabe por Gil? Porque Ele não desiste, por mais que nós queremos escapar aqui, ou escapar ali, ou queremos ser nós mesmos nessa situação, e a palavra de Deus vem e nos confronta, e fala assim: sabe por que Ele não desiste de você? Porque Ele acredita em você, meu irmão. Deus, Ele acredita em você, por isso que Ele sempre vai insistir: vai para o outro lado. Não, Jesus, vai para o outro lado. Ele vai continuar insistindo: vai para o outro lado. Vai viver a vida que você tem para viver. Vai viver os sonhos que Deus tem para a sua vida. Vai viver, meu irmão. Não pare no meio do caminho, não. Você não é pessoa para sentar na mochila. Ei, guarda isso. Você não é pessoa para sentar na mochila e ver a banda passar. Você não é pessoa para falar assim: vou viver minha vida. Ei, você não é esse tipo de pessoa. Deus vai continuar insistindo em você. Vai vir dificuldade? Deus vai continuar insistindo em você. Não quer atravessar para o outro lado, meu irmão, porque vai ser difícil? Deus vai continuar insistindo em você. Vai enfrentar tempestades? Deus vai continuar insistindo em você. Não adianta olhar para trás mais, meu irmão. Não adianta mais. Deus vai continuar insistindo em você. Segunda ação que Jesus faz nesse texto: Ele viu os discípulos. Quando Ele pede para os discípulos atravessarem para o outro lado, e Ele vai para o monte orar, no meio da madrugada, quando eles estavam no meio do mar, veio uma tempestade muito forte, e eles começam a ficar navegando, e Jesus, lá no monte orando, viu isso. Você acha que você escapa aos olhos de Deus? Você acha que Ele não está vendo? Você acha que Ele não está acompanhando? Em Jó 34, 21 diz assim, mostra para mim, põe para mim lá, Miriam, por favor, que essa eu não escrevi. Jó 34, 21. Para mim não está aqui ainda. Jó 34, 21. Pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus
passos. Meu irmão, Deus enxerga além daquilo que nós podemos ver. Deus enxerga o nosso passo no futuro. Ele não perde você de vista. Ele não vai perder de você de vista, mesmo que você pense que está sozinho. Mesmo que você pense assim, Lê, eu sei que estou sozinho, mas eu vou falar uma coisa para você. Eu não tenho força para gritar por socorro mais. Talvez a sua situação hoje, assim, eu não tenho mais força para gritar, socorre-me no meio dessa tempestade. Fala para você uma coisa, meu irmão. Os discípulos em nenhum momento gritaram por socorro. Eles estavam no mar, aproximadamente, a história diz, mais ou menos, a 5 quilômetros, no meio do mar. Como ele podia gritar por socorro por Jesus lá na terra? Eles não gritaram por socorro, por mais que hoje na sua vida falta gritar por socorro. Assim, eu não tenho para quem gritar mais, eu não consigo mais gritar, meu irmão. Deus está lá no monte, vendo tudo que está acontecendo com você, e Ele vai vir, mesmo que você não acredita do jeito que Ele vai vir nem se for andando sobre as águas. Ele acredita em você, e Ele acredita em você e Ele vai ao seu encontro, meu irmão. Ele não vai desistir de você. No meio do nada, eis que surge Jesus. Está difícil na sua caminhada? Na minha também está difícil. Na nossa está difícil. Está precisando que eu ler segunda-feira, eu preciso falar essa palavra. Eis que surge Jesus. Na terça-feira eu vou precisar falar assim, eis que surge Jesus. Meu irmão, a palavra que Deus tem para mim e para a sua vida hoje é, eis que vai surgir Jesus no seu caminho. Eis que vai surgir Jesus no meio da sua tempestade. Eis que vai surgir Jesus aonde você quer que você esteja, meu irmão. Não tem força para gritar? Não tem problema. Ele está te vendo. Ele vai ao seu encontro. Ele não vai desistir de você. Terceira ação de Jesus. O caminho de Jesus é diferente do nosso. E isso é legal porque, sempre quando eu leio esse texto, eu imagino o pastor pregando, ele fala assim que os discípulos deixaram uma plaquinha para Jesus. Jesus, filho de Davi, todo-poderoso, nós deixamos aqui um barquinho para você ir até o outro lado. E Jesus decide assim, eu não vou de barquinho, eu vou andando sobre as águas. Você que é membro da igreja sede, tem certeza que você já escutou essa história. Porque o caminho de Deus não é o nosso caminho. Isaías 59, versículo 8. Põe para mim lá, Muriel, dá para pôr? Arrumou? Isaías 59, 8. Espera que eu tento achar de novo aqui. Isaías 59, 8 diz assim, não conhecem o caminho da paz. Não há justiça. Marquei errado, acho, então, peraí. Eu marquei errado. Ele diz assim, se vocês puderem me ajudar depois, é assim, os pensamentos do Senhor são maiores que os meus pensamentos, e os meus caminhos são maiores que os seus caminhos. Meu irmão, se você está pensando pouco ao seu respeito, se você está pensando pouco aos seus caminhos, Deus está no controle dos seus pensamentos também. Nem olhos viram, nem ouvido ouviram o que Deus planejou para mim e para a sua vida. O caminho de Deus, ele é maior. O caminho de Deus, nós imaginamos que Jesus vai vir para um lado. Você já tentou Deus fazer milagre já? Já tentou fazer isso já? Ah, se o Senhor viesse por aqui. Ah, se o Senhor viesse por ali. Ah, se acontecesse isso na minha vida. Ah, se o Senhor fizesse esse milagre. Ah, se o Senhor abrisse aquela porta. Você jovem adolescente aí, se você estivesse aqui, eu ia falar assim, ah, se Deus me desse aquela menina, ah, se Deus me desse aquele menino, a minha história seria diferente, meu irmão.
Deus tem algo ou alguém, jovem, adolescente, nessa noite que me escuta, Deus tem alguém especial para você. Não tenta fazer o seu desejo, o desejo do Senhor. Deus tem uma bênção separada para a sua vida aí. Deus tem uma bênção separada para a sua vida. Quarta coisa. Quarta ação de Jesus. Ele vai e entra no barco. Guarda isso. Quando Jesus entra no barco, no meio de tudo isso, antes, os discípulos gritam e Pedro anda sobre as águas. Você conhece a história, ele afunda, mas no texto que a gente leu não tem isso. Ele afunda e Jesus pega pela mão e entra no barco. E quando ele entra no barco, o mar se acalma, o vento passa. Quarta coisa, deixa Deus governar a sua vida. Deixa Deus governar a sua vida. Quando Ele governa, a paz. Está muito atribulado? Deixa Ele governar a sua vida. Está muito tumultuado? Pede a Ele direção. Pede a Ele direção, deixa Ele entrar no seu barco, deixa Ele fazer morada no seu barco, para que as águas se acalmem. A quarta ação de Jesus é demais, porque quando Ele entra no barco, o mar se acalma, e eles ficam assim de boca aberta. Na tradução a mensagem fala assim, que eles ficaram de boca aberta, coçando a cabeça, diz isso na Bíblia, assim, eles ficaram de boca aberta, coçando a cabeça ao que Jesus tinha feito. É isso que acontece na nossa vida, quando o milagre chega na nossa vida, e fala assim: Senhor, como isso aconteceu? Eu tenho certeza, não preciso nem ser profeta para isso. Tenho certeza que já aconteceu um milagre na sua vida e você fez assim: meu Deus, como aconteceu isso? Traga à memória aquilo que dá esperança para a sua vida. Já aconteceu no passado, vai acontecer no futuro também, vai acontecer no presente também. Você já ficou assustado de como Jesus interviu na sua vida, como que Ele evitou no meio do caos, no meio da confusão. Ele vai fazer de novo. Ele sempre entra no barco e acalma a tempestade. Meu irmão, a sua tempestade tem hora e dia para acabar. Ele vai entrar no barco, Ele vai fazer morada na sua vida, e isso não é o seu fim. Não é momento de você desistir, não é momento de você largar o remo, meu irmão, e deixar a vida te levar. Não é isso a nossa vida. Quem leva a nossa vida é o Espírito Santo. Quem governa a nossa vida é o próprio Deus. Você é guardado, protegido pelo Espírito Santo, e nenhuma praga alguma chegará na sua tenda. Deus vai ser contigo todos os dias. Para mim encerrar, vou ler de novo, Mateus 28, 20. Eu estarei com você até o final dos tempos. Ele não desiste de você. Eis que surge Jesus. Eis que vai surgir Jesus na sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos. A banda aqui toma seu lugar. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós cantamos louvores ao Teu nome, nós ofertamos e dizimamos na Tua casa, nós falamos a Tua palavra, e nessa hora, Pai, lares, pessoas, jovem, adolescente, pais, mães, a nossa família, estamos com a nossa mão levantada, onde quer que as pessoas estejam, precisando. Eis que surge Jesus. Muitas pessoas talvez não tenham nem força para gritar,
não tenho mais vontade de falar, por pedir por socorro, por alguma coisa. Vai de encontro, Pai, a essa pessoa que está desse jeito. Vai em encontro das pessoas que talvez estejam desse jeito, Pai. Fortaleça quem está caído, Deus. Em nome de Jesus. Surge na nossa vida, surge no meio da nossa caminhada, Pai. Que todos pensamos desistir, que o inferno está querendo nos fazer desistir, mas pessoas aqui, Deus, jovens, adolescentes, não vão desistir no meio do caminho. Tudo que nós começarmos, nós vamos terminar, Pai. Todos os projetos, todos os sonhos, negócios que nós começarmos, ele não vai parar no meio do caminho, Pai. Pessoas não vão viver o que é para nossas vidas. Nós não vamos largar para as pessoas tomar o nosso lugar. Nós vamos viver, Deus, aquilo que o Senhor quer que nós vivemos. Fortalece o nosso coração, fortalece a nossa vida, fortalece a nossa casa, fortalece o nosso coração, fortalece a nossa mente, Deus. Em nome de Jesus. Eis que surge Jesus. Jesus vai surgir na sua vida. Jesus vai surgir no meio da sua situação que você está passando. Ele vai vir andando sobre as águas, ele vai entrar no meio do fogo. Eu não sei o jeito que vai vir, meu irmão, mas eu tenho certeza de uma coisa, que ele vai vir. Ele vai vir. Eis que estarei com vocês até o final dos tempos.